Finalmente, o segundo vídeo da saga da Ferrari. Eu vejo que tem muita gente nova no canal e muita gente assistindo os vídeos e nos comentários, inclusive, que eu adoro ler eles, eu faço o maior esforço do mundo para poder ler e inclusive responder a maioria deles. Eu vejo que tem muita gente que não me conhece, não sabe quem eu sou, não sabe quem a Fueltech é. E isso é muito legal porque está trazendo gente nova para esse meio e é um dos objetivos de eu trazer esse conteúdo para o meu canal pessoal. Então, meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas aqui eu vou falar nesse canal sobre coisas pessoais, eu vou falar sobre projetos, sobre loucuras, sobre as paixões que eu tenho, os amigos, a inovação, tecnologia, empreendedorismo, morar no exterior, ou seja, assuntos diversos. Eu quero que vocês sejam bem-vindos ao canal, eu quero que vocês assistam, compartilhem com os amigos, deixe o comentário ali embaixo porque eu gosto muito de ler. Curta, siga, bote o sininho ali, ou seja, todo aquele papo lá de YouTube. Mas isso é muito importante para esse conteúdo ser levado para todos os canais possíveis. Eu fiquei muito feliz com toda a repercussão que esse vídeo está tendo, que essa loucura aí que a gente está tendo com a Ferrari, porque é legal ver que tem mais gente que compartilha desse tipo de paixão. É legal ver tanto amigo chegando aqui para ajudar, a gente se oferecendo à distância. Tem gente do Brasil, da Alemanha, de todos os lugares do mundo que estão ajudando diretamente, indiretamente. Então assim, ó, eu quero que vocês curtam esse momento assim como eu estou curtindo, porque eu acho que está sendo uma das coisas mais prazerosas que eu já fiz na minha vida. Agora pega a pipoca e assista o longa-metragem aí. Olha só quem apareceu aqui, ó. Alguns de vocês conhecem esse cara aqui, ó, do Brasil, ó. E aí? Ele tinha um Landau, tem um Landau, né? Tem ainda. Vai vir para os Estados Unidos esse Vai. Landau? Um Landau. Motor quase pronto. Motor quase pronto. Olha aqui, ó, o que a gente decidiu fazer, ó. Cara, essa capota desse carro aqui, ó, além de estar feio, tem que trocar. Olha a traquitana que tem de hidráulico, tá? Só para tocar a capota. E esse é um problema crítico desses carros, porque dá problema e aí não funciona, e aí os caras levam para arrumar. A gente descobriu uns vídeos na internet como é que é, o cara tira um parafuso aqui assim e faz manual aquilo ali, literalmente. E aí com manual isso ali, tira todo esse peso aqui. E até o melhor, isso aqui dá pra vender no eBay e já ajudar a pagar o resto das despesas aqui, ó, no carro. E vai tirar um peso grande, né, meu? Olha ali o que tá vindo aqui, ó. Esse tá na lista. Esse tá na lista de um dia ter. Vocês acham que é só maravilha aqui, ó? Quero tentando fazer esse teto funcionar, ó. Assistindo aqui o doutor YouTube pra ver, ó. Cara, o negócio não baixa, ele não vira daqui, não sabemos quanto tempo esse teto não baixa. Ele simplesmente não vira, ó. E aqui já consegui uma capota, ó. A lona, ó. Então vem a lona na zerinho, ó. A gente vai trocar ela, porque aquela lá tá rasgada. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Outra coisa aqui, ó. Tiramos todo o carpete, ó. Os carpetes estão bons do carro. Vai ser tranquilo de limpar. Mas aqui embaixo, ó, tem um pouquinho de comecinho de ferrugem aqui. A gente vai dar um tratamento aí nisso aí. Pra quem achou que ia ser fácil, ó, nem tudo é plug and play, ó. Olha só esse aqui, ó. Esse aqui é o pedal de embreagem do carro, que é o câmbio manual, tá? Só que essa caixa aqui de pedais não cabe o servo-freio, né, Felipe? É isso aí, até a posição do cilindro mestre é diferente, a posição do servo é diferente, não é com prisioneiro. E aí a gente vai ter que agora, na verdade, essa é a caixa do carro que não tem embreagem, ó, vai ter que cortar esse eixo aqui, cortar esses pedais aqui e soldar aqui, colocar aqui para poder ter a embreagem no carro. Porque essa caixa aqui do carro manual é muito difícil de achar, porque saíram muito poucos dessas Ferraris que tem esse cilindro mestre e essa parte ali com câmbio manual. A maioria deles era com câmbio F1 assim. E olha aqui o luxo interno. O assoalho aqui, ó, já com uma preparação para anti-ferrugem, para deixar certinho, ó. Alavanca no lugar, já tá limpo. Os carpetes aqui, ó. O brilho, ó. Olha a água que saiu de limpeza dos carpetes. Impressionante. Agora vamos arrumar todo esse acabamento interno, o banco, ó. O banco tem esse defeito aqui, ó. Bem de usar, né, ó. Vamos ver como é que vai ficar esse banco depois. E aí, pessoal,
Olha aqui, ó, tive mais ajuda. Esses aqui são dois malucos aqui. Brian tem um shop aqui que faz um monte de coisa de carro elétrico, projeto. E o Anthony tá fazendo a parte dos fibras de carbono, tudo aqui, ó. E o Brian vai fazer toda a fabricação do shifter para fazer o... Olha aqui, ó. Para botar o varão do câmbio, ó. Aqui vai aqui tá a manopla ali e aqui vai ligado no câmbio, ó. E ele vai fabricar essa parte de acoplamento porque não tá batendo certinho, faltou uma peça ali que a gente não tá conseguindo comprar. Isso vai dar certo. E aqui, ó, Felipe aí, ó. A gente tá deixando zero os couro, ó. Quase novo. Vai ficar zero. Olha aqui, ó. Já temos suporte de pedal fabricado, ó. Mostra aí, Felipe. Tive que cortar o eixo no meio aqui para separar, tem um eixo dependente do outro. Aham. Cortar o pedal e o limitador, que era o contrário. Sim, e aí botou... E agora tem uma embreagem, ó. Aqui, Agora vai botar uma embreagem aqui. Ó, já tá com soalho no lugar, o carpete limpinho no lugar. Isso aí, vamos trabalhando. Ó, foi feita aqui toda uma adaptação, ó. Cortar o eixo, soldar esse aqui e botar ali pro cilindro, ó. Agora tem uma embreagem. Olha aí, o interior já tá ficando com uma cara de novo, hein? Os couros limpinhos aqui, ó. Tem uns detalhezinhos pra fazer no couro. Ali, ó, já tá a alavanca indo pro lugar. Adaptação do varão. E aqui, ó, o varão teve que aumentar, ó. Não sei por que esse varão era mais curto. Around 6 foot. E aqui 6 foot? o Brian fabricou essa peça aqui, ó, que vai fazer a regulagem, ó. All right. Yeah, it's working. We gotta adjust it, but okay. O shifter tá funcionando ali, ó. Agora vamos ver o resto aqui, ó. E aí, Felipe? Tudo certo, meu. Tudo funcionando. Olha aí, ó. Original que não é original. Barbada, né? Só botar, os caras falaram, né? Só botar. Só cortar o eixo, tá tudo certo. Olha aqui, ó. Carinha já de novo, ó. E olha a grande diferença aqui agora. Ainda não tá com varão lá embaixo, ó. Mas já dá pra ver o movimento, ó. Muito bacana todos os comentários aí que vocês fizeram nos últimos vídeos. Bacana mesmo, fico feliz de ler e li todos eles aí. Olha, foram até agora 2, 3 mil comentários. E é bacana interagir com o pessoal, escutar as ideias e tudo. Mas agora vamos continuar o projeto aqui, ó. Imprimir aqui, ó, 18 páginas de diagrama elétrico da Ferrari, porque agora tem que começar a resolver os probleminha dela. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá os updates aqui, ó. Já temos o famoso câmbio manual, ó. Olha só que bacana. Cara, ficou muito legal aqui, ó. Já tá as marchas, ó. Tá bonitinho, tá com trambulador. O pedal ali, ó, da embreagem, ó. Tudo certinho, ó. Olha o banco. Depois eu vou mostrar ele vou mostrar o outro que tá fora aqui, ó. Ficou zero. Olha só isso aqui, ó. Os caras fazem um processo, né, que é literalmente lixar, pintar, restaurar o banco e ficou zero. O cara que fez aqui faz em concessionária e tal. E o cara já disse que o banco era muito bom em si, né? Ele não tinha nenhum defeito assim mais grave, ele só precisava ser pintado. Ele estava bem marcado aqui, ó. E agora eu tô botando o interior aqui, ó. Só que eu botei o banco, ó. E aqui nós tiramos toda a parte da capota elétrica, né? Que é toda essa tractana aqui, ó. E essa tractana aqui, ó, tem uns chicotes, ó, que vai aqui e que eu desliguei. Só que eu tenho certeza que algum desses chicotes é o que faz o banco se mover. E agora eu não tô conseguindo botar o banco de volta aqui porque, na verdade, o controle elétrico do banco não tá funcionando. Então, vamos pegar os diagramas aqui, vamos começar a traçar esses cabos aqui, ó, e vamos ver onde é que chega. A Ferrari veio com um som que é nada a ver, feio, assim. Só que tirar e deixar vazio não adianta. Não dá pra botar FT no lugar do som ali porque é muito pequeno. Não é um duplo, é um simples.
E aí fiquei pensando, cara, eu não vou ligar o som também com esse barulho de um V8 aqui, animal, de Ferrari. Eu já não ligo o som nos carros que não tem barulho tão legal, mas é potente. Imagina eu vou ligar aqui. Então, vou fazer o seguinte, eu vou procurar uma coisa que me dê uma memória emotiva, sabe? Uma memória emocional da adolescência, da época do passado. E aí eu acabei achando esse Kenude aqui, ó. Esse som aqui, ó, na verdade é relativamente bem comum até. Só que pra mim, ele tem uma memória emocional, uma memória afetiva da época da minha adolescência, quando eu tinha 14 anos de idade, que a minha mãe me deixou botar um som no carro dela. Eu não tinha nem carteira de motorista, mas ela, como eu não podia dirigir, não podia fazer nada, eu comecei a mexer com o carro e uma das coisas que eu fiz foi, como a maioria das pessoas faz quando é adolescente, eles mexem no carro e botam um som, fiz toda uma caixa de som no porta-mala, fiz um negócio, e o som que eu tinha era justamente um Kenude. Olha aqui, ó, toda essa tractana do teto, ó, a gente tinha tirado tudo. Só que esse módulo aqui, que é, digamos, do teto, que ele abre o teto elétrico, ele também comanda os bancos, ó. Agora temos o banco funcionando aqui, ó, já, ó. Olha que bacana. E a outra coisa, o meu rádio da Kenude, ó, pra lembrar a década de 90 aí. Vamos ver agora se o painel tá funcionando. Eu andei desligado, tem um monte de coisa desligada, comecei a ligar de volta porque a gente tirou o teto. Olha aí, ó. Esse painel, a pressão de óleo tá boa, ó. Deixa eu ligar essa. Pela primeira vez aqui vendo a pressão de óleo, não estava funcionando o painel, era só um fusível ligado ali, ó. Tem até um relógio, o nível de combustível não está funcionando ainda. Mas ó, o banco agora vai para trás, vai para frente. Olha o câmbio aqui, ó. Olha o pedal da embreagem. Olha ali, ó. Que luxo. Vamos ver. Roda tá no ar. A primeira aqui, ó. Ó, temos primeira. Olha o câmbiozinho aqui, ó. Segunda. Olha ali a velocidade, ó. Terceira. Quarta, quinta, sexta. Olha aí, que legal, hein? Caramba. Não é o melhor dia para sair, para dar a primeira volta com a Ferrari, mas tem que ser agora. Vou levar ela aqui na esquina para fazer a capota, trocar a capota ali, que tem um cara que vai fazer. Tô todo nervoso agora para ver se vai andar para frente, para trás aqui, vamos ver.
Primeira manobrada, hein? Funcionou a embreagem, funcionou o câmbio, vamos ver agora. Tá tão escuro aqui que eu não consigo nem filmar nada aqui, mas eu dei a primeira voltinha aqui, ó, cara, funcionou direitinho o câmbio, funcionou a embreagem. Primeira andando, só não tem farol, não tem limpador, não tem um monte de coisa. A embreagem tá funcionando direitinho. Dá pra dizer que oficialmente a Ferrari deu a primeira voltinha dela. Foi uma quadra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô. Ali é a Fueltech, ó. Esse é o prédio da Fueltech. Então eu saí ali, andei, fui até o final da rua, voltei e entrei aqui, ó. Mas eu quero mostrar pra vocês o que é essa oficina aqui, ó. Que é meu nossos vizinhos, os caras são muito gente boa. Os caras são especializados em restaurar Jaguar. Olha aqui, ó. Os caras têm uns carros incrível. Olha só isso aqui. E é assim, as restauração a nível assim de exposição mesmo, sabe? Os caras fazem de tudo. E esse cara, o Robert, é um fanático por carro também, o dono aqui. E olha só esse S2000 aqui. É do mesmo dono daquele RX-7 com mão direita que eu dirigi na outra semana. Eu botei um vídeo no Instagram. Mas olha aqui, ó. Todos, ó. Essa Porsche aqui. Essa Porsche veio de Nova York. Teve uma batida de traseira aqui que os caras vão arrumar. Mas olha essa Ferrari aqui, ó. Can I open that? Yeah, of course. Esse é o Robert. Hey, Robert. E ela aqui, ó, tem o esquema que eu quero fazer, ó. Símbolo na esquerda e o logo na direita, ó. Não sei se vai dar certo, vamos ver. Olha o interior dela, cara. É esse vermelho com cor natural. Uma direçãozinha clássica. Yeah, what's the mileage on this? That's like 34. É 34 mil milhas, ó. É zero. Muito legal. Cara, e olha os carros que o cara tem aqui, ó. É muito legal. Trouxe a Ferrari aqui porque ele tem um cara que instala a capota. A gente comprou uma capota no eBay. Pagou $900 na capota, que é a lona, né? E o cara vem amanhã para arrumar essa capota do S2000 e ele vai instalar na Ferrari. A gente até tentou instalar, só que é meio difícil. Ela tem umas particularidades aqui, ó, que o mecanismo é colado, tá tudo colado. Então o que eu fiz aqui, ó, tá com uma capota novinha aqui e eles vão instalar amanhã isso aí. E também é o seguinte, ó, olha os forros de porta do carro aqui, ó. Tá um pouquinho arranhadinho assim, sabe, fica velho, couro. E aí ele tem um cara que vem hoje à noite e vai fazer os forros de porta aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó, mas tá uns arranhados aqui, ó. Tá meio feinho assim e vai deixar zero, sabe, esse tipo de coisa. Show de bola. Vamos lá. E olha aqui, ó, o que chegou de fazer os couros aqui, ó. Olha só, os caras restauraram o couro aqui, ó. Ficou zero. O volante aqui, ó. Não dá pra ver mais aquele cromado, aquele brilhoso que tinha. Olha o forro de porta, ó. Vocês se lembram do primeiro vídeo, tinha umas marcas bem aqui, tinha um arranhão forte. Tudo pintadinho, ó. Olha só. Agora ficou legal isso aqui. O outro forro de porta, ó. Não dá pra nem ver que é o mesmo carro, ó. Todo o acabamento aqui, ó. Câmbio manual já, ó. Ficou show. E olha só, quem tem amigo tem tudo, né? Um conhecido mandou uma mensagem, ó. Tô pelos Estados Unidos, precisa de ajuda aí. Eu disse, opa, preciso sim. E aí vem me visitar aqui, ó. Venha. E já ficou trancada. Aí, ó, já tá enrolado aqui, ó. Tudo bom, Leonardo? E aí? Certo, Anderson. Muito obrigado aí pela oportunidade. E agora começando com o projeto da Ferrari, instalação da FT600. O Leonardo, na verdade, ele mora na Alemanha e faz bastante instalação lá, né? Instalação e calibração. Calibração e a gente se conversa bastante em várias coisas e acabou que tu estava nos Estados Unidos, né? Fazendo uma temporada aí. Tem que resolver uns problemas aqui nos carros. E aí, na verdade, eu ia estar esse final de semana aqui trabalhando com o carro. Hoje para vocês que não estão acompanhando um dia aqui, hoje é sexta de noite, acabou o expediente e vamos pegar no carro agora para tentar começar a elétrica. Deixa eu mostrar aqui o que a gente está fazendo, ó, qual que é a ideia. A ECU do carro, ela é aqui, ó. Ela é nesse plug aqui, ó. E ela tá ligada aqui. A gente já trouxe os fios da Fueltech, ó, que já estão passados ali, ó, aqui pelo console central e eles estão prontos para ser ligados. Como tudo que a gente precisa tá praticamente aqui na ECU, a gente vai fazer um jumper, que é tirar o plug dela e ligar num plug da ECU original, ó. E aí eu consegui um plug desses que é que nem o da ECU original. Então ele vai no lugar da ECU ali e dali aqui vai para a Fueltech.
Olha esse monte de papel aqui, ó. Isso aqui são todos os diagramas do carro, ó. E olha só, é pequenininho o negócio. Mas isso aqui foi legal que eu consegui num fórum de Ferrari que um cara tinha muito bem diagramado, assim, melhor do que a fábrica. Não é um diagrama de fábrica, isso aqui é um diagrama tipo de alguém que fez mesmo assim, explicando o carro. Ele mostra todas as centrais do carro. Isso aqui até que me ajudou ontem a resolver o problema de não estar o banco indo para trás. Mas o que a gente vai fazer agora? Que a nossa ideia é discutir junto exatamente tudo que está ligado nesse original. Esse original, isso aqui, ó, é uma Bosch Motronic. Então o que é a nossa ideia agora aqui? Listar todas as funções que esse original faz no carro, que a gente acha que não é nada muito complexo, porque ela é bobina, que é 2 bobinas de Vectra, exatamente, né? Os atuadores ali, o atuador de motor, que é bobina injetor, e ainda vai ter o controle do ar-condicionado, né? Controle de ar-condicionado e... Cara, é um carro simples, é muito simples, né? É tipo eu tava brincando, isso aqui é um Corsa. não muda muito na eletrônica, ele não tem nada complexo. Tanto que eu acho que vai ser um grande up assim, de funcionamento e de recursos, porque dá pra fazer uns recursos aí que não tinha. Mas aí a ideia agora é começar a montar esse pinout aqui. Isso aqui vai demorar um pouco, porque primeiro tem que entender bem certinho, mas cara, vai ficar legal, porque nós vamos poder assumir todos os controles do carro. E que nem como a gente já removeu toda a parte do câmbio automatizado, removeu a parte da injeção de ar no escapamento por causa de emissões, removeu a capota, que não tem conexão com a ECU, mas que seja. Mas simplificou várias coisas da elétrica do carro, o carro está bem mais simples já. Agora vocês querem ver a instalação da Fueltech na Ferrari? Faz assim, ó, entra no YouTube da Fueltech, tá? Que é Fueltech Oficial, e olha no YouTube da Fueltech todo o processo de instalação da Fueltech nessa Ferrari. E agora a gente vai pular para depois de instalado já, porque aqui a gente está contando a história da Ferrari e no canal da Fueltech a gente está contando a história da instalação. O que vocês acharam dessa roda aí? Ia ficar bonita, né? Mas não, essa aqui é do Corvette. Olha aqui, ó. 325, 35, 18. Eu olhei pra roda, olhei pra eles. Um amigo meu, Chris Killis, fez uma montagem no WhatsApp ali. Eu falei, cara, vou ter que botar essa roda só pra ver como é que fica do lado ali. Show de bola. Bom dia, sábado de manhã, cedinho, indo pra mexer na Ferrari. Fazer o que eu mais gosto, que é mexer com tecnologia, mexer com carros, inventar alguma coisa diferente, preparar, estar com os amigos, e isso é o que eu mais curto, sabe? Eu fiz os primeiros vídeos aí, tanto que vocês viram o vídeo dos carros abandonados lá, ele nem foi um vídeo que eu queria publicar, não pensei em publicar quando eu publiquei, mas eu achei que ficou tão legal que valeu a pena. E o da Ferrari foi realmente, eu parei e gravamos tudo que a gente foi fazendo, porque eu achei que era muito legal assim, para não compartilhar com as pessoas. Até me arrependo de não ter gravado aqui todo o processo que a gente fez nesse Corvette, no C8, mas eu vou tirar, quando eu tiver a próxima oportunidade que eu for tirar o motor para trocar a embreagem desse carro, eu vou fazer um vídeo bem detalhado mostrando tudo que a gente fez aqui. E uma pergunta que eu tenho que responder, pelo amor de Deus, não perguntem mais, porque eu já respondi umas 400 vezes, e a Mercedes? Cara, a Mercedes nós tentamos comprar, cheguei lá, no dia que eu fui buscar a Ferrari, eu levei dinheiro lá pro cara para tentar levar a Mercedes, porque eu já tinha no primeiro dia tentado, eu e o Luiz já tinha tentado comprar a Mercedes, só que o cara disse que essa Mercedes ele usa num carro de competição, ele corria com uma Mercedes de competição e ele não queria vender, porque ele queria guardar essas peças para, sei lá, para os carros de corrida, ou se ele dia vai voltar a correr, mas pelo jeito aquela Mercedes tem algum valor para aquele cara. De qualquer maneira, pelo interesse de todo mundo naquela Mercedes, nós estamos olhando mesmo para ver se não acha alguma que dê para fazer. Só que achar uns carros desses, que a gente achou a Ferrari, não é um negócio que tu acha todo dia e não é um negócio que faça assim de achar nas condições certas, porque também não adianta ser um carro muito ruim, que aí quando vê demora muito tempo para fazer o projeto. Sabadão, os assistentes aqui, ó, trabalhando, ó. Deixa eu mostrar do outro lado. O que você tá fazendo aí, Apolo? Você tá ajudando? Você tá ajudando a montar? Não pode pisar lá, cara. É que só aqui, ó. A gente tá fazendo aqui, ó. Aí, ó, Luiz e o Apolo dando uma ajudada aí. E aí, Luiz? Tamo indo, devagarinho vai indo. Devagarinho vai indo. Olha a situação aqui, ó. E ó quem apareceu aqui também pra fazer uma engronha aqui, ó. Esse aqui é o Renan, ó. E ele tem uma história legal pra gente contar, porque o Renan é brasileiro, trabalha na Fueltech, começou essa semana, né? Isso, segunda-feira. Começou segunda-feira aqui na Fueltech USA.
E o Renan, na verdade, a gente se conheceu ano passado, acho que foi por outubro, no setembro. Exatamente. E o Renan me mandou uma mensagem, nos mandou uma mensagem pro RH aqui. O Renan mora nos Estados Unidos ele já morava nos Estados Unidos, então conta um pouquinho aí. Na verdade, eu já conhecia a Fiotec pelo Brasil, eu já tinha um carro de arrancada no Brasil, então eu já era super fã da marca. E era um Gol Turbo com a Golzinho FT400. Turbo, um FT250, um Golzinho 2.0. Quem é que fazia pra ti no Brasil? Era o Alex da Automotivo, que preparava. E aí eu acabei vendendo Gol, me mudei para Ohio e eu sempre me mantive... Morava quantos anos em Ohio? Eu morava 4 anos em Ohio. 4 anos. Exatamente. Eu sempre tive o desejo de trabalhar com carro, agora carro de arrancada, trabalhar especialmente com a Fiotec. E acompanhando o TK, muitas das vezes aí eu acabei percebendo que o Anderson era um cara super acessível, fácil de conversar, de encontrar e tudo mais. E aí eu me arrisquei, mandei o meu contato, acabei entrando em contato com a Fiotec, falei, posso mandar currículo? Mandei, em coisa de 5 minutos o Anderson me mandou uma mensagem e falou... É porque na verdade foi o seguinte, ó, aí entra uma parte que eu até queria misturar no vídeo aqui. Tem muita gente que me pergunta como é que faz para trabalhar aqui na Fiotec USA. E a primeira coisa que eu digo é o seguinte, tem que ter uma autorização de visto de trabalho, um green card. No caso, o Renan tem green card. Ele já mora legalmente nos Estados Unidos, ele já tinha, né, trabalhava numa empresa. Sim. E quando apareceu o currículo do Renan, foi bem na hora que a gente estava precisando contratar alguém para a parte de coordenação de projetos, né? Que até quem se lembra nos vídeos da Fiotec, olha lá, tinha o Jeff uma picape de $700 que até a gente acabou ficando. O Jeff foi para o Brasil, foi trabalhar na Fiotec Brasil. E aí essa vaga ficou em aberto e a gente estava justamente procurando uma pessoa para isso. Então apareceu na hora, por isso que eu te liguei na hora e disse, cara, a gente olhou o currículo dele, ele tinha já experiências incríveis assim de indústria, empresa grande, então acabou dando certo aí, acabou levando uns meses para te mudar porque tu teve uma filha, né? Eu tive o filhinho, aí acabei esperando passar essa parte aí de nascer o filho, passar o tempo da esposa para ela se acalmar lá, e a gente acabou se mudando. Então em novembro eu trouxe todas as minhas coisas, deixei a picape aqui na FT, meus móveis no storage, no U-Haul, e agora eu cheguei de vez, agora é para valer. Não, e é legal, esse é um outro assunto que eu quero uma hora falar, que é contar como é que as pessoas conseguem visto de trabalho ou green card nos Estados Unidos, porque é um assunto que muito eu te pergunto também. O que eu digo é o seguinte, não é fácil, não é algo assim do tipo, consegue um visto para mim, sabe? Então, até respondendo muitas pessoas que estão me mandando mensagem perguntando como é que faz para fazer isso, hoje para a Fiotec mesmo não tem como vir sem um visto de trabalho, por exemplo, trabalhar na Fiotec USA sem um visto de trabalho. É uma coisa que realmente depende de já estar legalmente nos Estados Unidos. Mas é também um programa que a gente faz, até vejo no site da Fiotec, tem uma reportagem bem bacana sobre isso, de como a gente tem um programa de intercâmbio entre os funcionários da Fiotec Brasil e da Fiotec USA. Até o Renan não conhecia a Fiotec Brasil, né? Não conhecia. Agora em dezembro foi lá, como ele estava passando férias no Brasil, ele acabou indo para visitar a Fiotec Brasil, conheceu toda a equipe, as pessoas lá. Mas, ou seja, é legal esse intercâmbio, é legal ter os brasileiros aqui. Então, para nós é um prazer, assim, eu queria contar um pouco dessa história aí no meio do vídeo aqui, porque eu acho que muita gente se interessa para saber sobre isso. Aqui tá sujo assim, ó. Não sei se dá pra ver, que não sai com a mão assim, ó, e não sai com uma escovinha, ó. Mostra aí, Alessandro, como é que faz. E agora... Ele literalmente solta assim, aquele pó encrostado ali, né? Que legal. E é só o vapor de água, ó. Aqui isso aqui não tinha como limpar. Olha só que interessante aqui. Claro, o carro está desmontado, então parece que tem mais fio do que normal. Mas esse carro ele tem a central da ECU original, a injeção original, que nem eu falei, ela tem 30 e poucos fios conectados, só ela é bem simples. Ela literalmente controla o motor com meia dúzia de sensores. Ali ele tem um módulo de mobilizador, que eles chamam, que é na verdade de segurança. Aqui, ó, tinha um módulo que controlava o câmbio automatizado. E agora a gente removeu ele, então saiu todo aquele módulo e todo esse chicote, tá? Aqui, por exemplo, tem o módulo do airbag, que na verdade até eu acho que esse carro nem funciona mais o airbag, já tem 20 e poucos anos, mas a gente também não vai remover agora porque não faz muita diferença. E ele tem um módulo aqui, que é da Bilstein, que controla os amortecedores eletrônicos do carro, que é também totalmente separado. E aí, aqui na frente,
ele tem o ABS, que é também bem uma primeira geração de ABS, assim, tipo um ABS burro, assim, da Bosch, que nem tem ligação praticamente com a ECU do carro. E alguns de vocês devem estar perguntando, isso aqui é um suporte de capô billet feito em madeira que a gente desenvolveu. O Luiz Leão projetou ele, executou toda a obra para segurar o capô aqui, brincadeira. Mas, ou seja, o carro agora na verdade ficou com o módulo da ABS, o módulo mobilizador que é o alarme, a ECU original sai fora, o controle do câmbio sai fora. De uma outra maneira, o carro ficou bem mais simples agora. Então, já está avançando bastante. Se a gente fosse só ligar o motor, já estava batendo arranque, na verdade. Uma coisa que eu estava brincando até aqui, esse carro aqui, eu comprei, não andei, não lavei, nem sequer uma lavagem, e já estamos turbinando, botando FT, mas a grade aqui na frente, eu acabei de dar uma limpada boa nela, porque uma coisa que eu achei muito legal do dono, o senhorzinho lá, depois que eu peguei o carro, já uma semana depois, assim, eu mandei uma mensagem para ele dizendo o que eu já estava fazendo, e depois eu mandei já umas fotos e tudo dizendo, e aí ele me mandou uma mensagem: eu esqueci de te entregar uma caixa cheia de peças originais que eu comprei de acabamento para o carro e eu queria te dar de presente, que não era obrigação dele nem nada, e são peças que são caras, né? E aí o cara me mandou uma caixa, e uma das coisas que vem dentro dessa caixa é o símbolo dianteiro original, ó, da Ferrari, na caixa da Ferrari e tudo. É uma coisa que eu fui olhar na internet, é centenas de dólares, e é difícil de achar porque é um símbolo antigo. E veio também junto, o cara mandou botãozinho, botou símbolo interno, comprou vários detalhes, assim, tu vê que o cara era um cara preocupado, assim, um cara que queria deixar o carro bem, sabe? E provavelmente ele tinha isso aqui guardado há muitos anos. A maioria das coisas que eu vi ali era a fabricação de 20 anos atrás. Então, legal aqui que o cara me mandou o símbolo, vou colocar ele agora aqui, ó, bem direitinho, vai dar um ar todo especial pro carro aí. Vamos começar mais um dia, domingo de manhã aqui, acordando cedo, menos 6 graus aqui fora hoje. Tô indo pra empresa agora, acordei motivado mais que nunca. A gente sempre de noite fica pensando o que vai fazer, como é que vai fazer, e exatamente pensar o que vai fazer é uma parte muito importante de cada projeto, que é o planejamento, né? Porque na verdade ir para a oficina e montar um carro em um dia parece que é a parte mais importante, mas para isso acontecer, na verdade, tem que planejar muito bem e preparar para isso. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, de repente, a parte que eu não botei nos vídeos ou não mostro é o quanto a gente fica pesquisando peças ou pesquisando como fazer, assistindo vídeo no YouTube de como fazer alguma coisa. Então, por exemplo, para tirar as correias e fazer aquele belt service do primeiro vídeo na Ferrari, que a gente mostrou que foi feito em 2 dias, ali a gente estudou, eu, o Yuri, o Marcelo, estudamos exatamente como tirar as correias. A gente assistiu os vídeos lá do Rata Rossa, lá da Inglaterra, da maneira que ele fez tirando o tanque sem tirar o motor. Aí a gente discutiu que era mais fácil fazer com o motor fora, até porque tinha que limpar todo o motor, não era um caso que o carro estava limpinho, né? E limpar o motor dentro do carro é muito mais difícil. Então tem todo um planejamento que tem que fazer para que uma ação dessa dê certo. A outra coisa é pesquisar, por exemplo, assim, vamos preparar o carro, vamos mudar tal coisa. Cara, tentar literalmente adivinhar cada abraçadeira, cada tubo, cada mangueira, cada parafuso, tudo que precisar para evitar não travar o serviço porque não tem uma pecinha. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Olha que interessante, eu tô de manga curta, tá? Não é que tá quente, tá menos 3, eu acho, menos 4 graus agora. Só que olha, a umidade é muito baixa, então o cara não sente muito frio. Não que eu vou ficar assim de manga curta aqui, ó. Olha aqui a frente do carro, ó. Ó o vidro aqui, ó. O teto aqui, ó, em cima, ó. Tá coberto de gelo, ó. O carro tá coberto de gelo. Ó. Ó o para-brisa. Tá grosso, ó. Chega a tá... E é interessante mesmo com esse frio, tipo assim, o cara ficar rapidinho, como a umidade é muito baixa, o ar é muito seco, não tem uma percepção tanto de ficar com frio. Tá aí a amarelinha.
uma coisa que todo mundo me pergunta, me vê com chimarrão, pergunta se eu sou gaúcho. E eu, claro, eu sou gaúcho, eu sou nascido em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. Fui morar em Porto Alegre em 1999, quando eu tinha 18 anos. Vim morar em Atlanta em 2017, na verdade. Então, mas eu tomo chimarrão todo dia de manhã, de domingo a domingo. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na empresa ou quando eu vou trabalhar em casa é fazer um chimarrãozinho e tomar. A outra pergunta é de onde é que eu tenho erva aqui nos Estados Unidos. Na verdade, tem bastante mercado brasileiro aqui nos Estados Unidos que vende. Mas como eu vou bastante pro Brasil, eu acabo sempre trazendo na mala aí alguns pacotes de erva, que é aquelas embaladas a vácuo. E normalmente se tiver, por exemplo, se trouxer 5 pacotes, um pacote vem furadinho, porque eles inspecionam no avião para embarcar quando chega, e só para ver se é realmente erva mate, não é nada ilegal, né? Felizmente eu nunca tive problema com isso, ninguém nunca nem me perguntou, mas é a melhor maneira de trazer. Eu não recomendo vocês embalarem ela com fita marrom, botar no fundo da mala, que eu acho que aí pode ser que vai dar problema, viu? Mas trazendo ela na embalagem normal dela, fechada, é tranquilo. E outra coisa, quem vem me visitar do Brasil aqui, ó, eu sempre tenho uma brincadeira, cara, tem que trazer uns pacotes de erva pra mim. Então, quem estiver assistindo aí, vier pra visitar nos Estados Unidos, não esqueça dos pacotes de erva, tá? De presente. Quem é que se lembra da picape de $700, que tem um LS, câmbio automático, deve ter 600 que vale 3 vezes mais que ela, ó. Quem não viu esse vídeo, assiste no canal da Fueltech, tem um vídeo contando a história dessa picape que era do Jeff, e agora ela é o mula de teste nossa aqui. E aí, tá ficando bom ou não? Tá, só que a ferramenta é grande, né? Então depois a gente pega uma ferramenta melhorzinha e faz isso aqui, ó. Aí, ó. Esse é o suporte de fibra de carbono da FT que a gente tá botando aqui, ó. Aí, ó, suportezinho de carbono. Só dá uma limpadinha no pó e, ó, zera! Cara, o vidro não tem arranhado mesmo. Olha aqui, o vidro zero, realmente, ó, Ferrari original. Outra coisa o cara também tinha falado, ó, esse vidro aqui, ó, também o para-brisa da Ferrari original, normalmente é um paralelo. Ah, quebra fácil? Não, quando quebra, esse quebrou, né, porque esse carro foi trocado para-brisa. Ah, foi trocado. Mas eles botaram o original. Ah, que bom. Os vidros ficou zero, tá, já deu uma lubrificada. Vai precisar aqui, ó, esse para-choque traseiro aqui, ó, tá trincado, vai ter que pintar o para-choque inteiro. A tampa aqui é tudo zero, né? Deu pra ver. A capota a gente vai trocar já, mas eu vou te falar que se der uma limpada nela, já vai dar uma cara boa. O interior ficou zero aqui, o volante. Depois eu vou mostrar pra vocês com o carro montado, mas forro de porta, ficou top. Aqui, ó, esse capô é zero, né? Eles foram trocados provavelmente. E aqui esse interior, olha, essa limpada que a gente já deu já ficou top. Aqui a gente vai fazer aqui, em vez de botar os carpete original, vamos botar uns acabamentos de fibra de carbono, uma chapa de fibra de carbono cortada, que fica até mais legal e obviamente bem mais barato até. Detalhes aqui, o símbolo aquele que eu já tenho novo para botar, ó. Farol tem um sinalzinho aqui, ó, tem que pintar essa peça aqui. Dá pra ver que eles usaram de um carro vermelho, ó. Alinhamento assim, o carro não tá ruim. Essas lanternas que eu comprei chega durante a semana, comprei zero. Essas aqui era super cara original, era tipo $600 cada uma, só que ela é meio genérica, de 3,5 polegadas. Eu comprei uma de $50 assim, que vai ficar igual, que até uma lente melhor da Hella. De retoque mais assim, isso aqui só sai dando uma polida, eu acho. Cara, o carro levantou rapidinho assim, ó. Forro de porta, ficou tudo zero, ó, bem legal. O carpete ficou zero, não dá bola pra essa bagunça aqui, mas o carpete ficou top tudo. Tem umas pecinhas de acabamento assim, ó, que tem que dar, ó, tipo aqui em cima assim, ó. Não dá pra ver direito, mas aqui atrás, ó. Até isso aqui, ó, esse botão do porta-luva que é aqui, tá? Vocês não vão acreditar, ele tava jogado dentro dessa travessa aqui, ó. Dentro de uma travessa aqui, ó. Aqui dentro, quando eu comecei a respirar, isso aqui começou a sair coisas de dentro. Provavelmente eles jogaram um monte de peça aqui do carro aqui na frente, quando ficou armazenado, tudo caiu naqueles furos ali. Eu jogava ar comprimido e aspirava o que saía dali. Saiu lâmpada, saiu
parafuso. Impressionante. Aquilo lá, quando eu olhei aquilo, tava todo sujo. Eu pensei, cara, é aquilo ali. Porque eu tava justamente procurando como é que eu ia tapar aquela fechadurinha ali, ó. E a capota aqui tá fixa, ó. Resolvido o problema. A gente vai tentar botar a capota nova. Aí, ó, a camiseta nova aí, ó. Olha aqui, ó. Essa camiseta do Luiz, ó. Quem não conhece, o Luiz toca esse carro aqui, ó. Ele não tá aqui agora porque tá fazendo elétrica nova. Mas esse é um carro, apesar do chapéu de Blauer aqui, ele é um carro nitro. Com, como é que é, Luiz? 7 kitzinho de nitro. Só 7. 3.200 HP, né? É, eu que dou na roda. Pior, né? O que tá fazendo aí, meu? Baixando aí? Cara, eu não gosto de carro alto, tá? Então me falaram que eu podia baixar, eu tô socando aqui, ó. Achei uma rosca e tô baixando o que dá. Vamos baixar esse negócio aí. Ó, temos até buffet aqui, ó. Tu que fez a janta ou não? Tá boa a janta? O que tem de janta pra todo mundo? Hã? Ó, esses aqui são meus 3 filhos aí, vieram passear, conhecer. Minha esposa, Diane. Obrigado por estar me liberando no final de semana aí pra mexer na Ferrari. E aqui é a janta. Vamos comer. Cilindro fora, será? Tá. Tem 2 bicos desligados? Vamos ver agora. O 7 cilindros tava meio estranho, vamos ver com o 8. 7 não rolou. Ó! Uhul! Tem os 8 ligados. Olha ali. A lenta ela não gosta de lenta. Não, parece que ele tava tirando ponto, parece que ele anda por ponto, chegou, o ponto começou a descer. Ah, sim. Entendeu? Caramba. E é sensor de Fiat mesmo. Ô, não fala alto, que vai perder sinal. Olha o vácuo na lenta. Mas tá ligado, Du? Tá ligado mesmo? Tá ligado o vácuo, né? Caralho, tem vácuo. Ah, tu tá com a borboleta bem aberta. Tô com a borboleta aberta. Olha o tempo de gestão também alto. Assim? Ah, porque ele... Sim. Será que ela não tá dobrada? Cara, mas ó... Não sei, mas ligou. Pegou o negócio, viu? Olha aí, ó. Parabéns aí, ó. Olha aqui, ó. Tem até uma fumacinha de gasolina. Fumacinha, não dá pra ver nada aqui. Aí, ó. Caramba. Aqui, ó. O jumper harness aqui, ó. Todo ele ligado, ó. É Spark Pro. Pick and hold. Show de bola. Tá lá, ó. Agora chegou o meu tuner de corrida aqui. E vai resolver o problema aqui, ó. Ó a responsa. Cara, mas pro mapa padrão, tá bom, hein? Cara, Pô, ligou? aqui a gente tá no modo Basic. A gente fez o mapa por TPS porque o carro tinha muito pouco vácuo. Comeu ele 8 borboleta pra ver como é que fica. Vamos dar uma revisada agora. Mas, cara, já funcionou. Já pega, já lê roda fônica, já lê tudo. Aí, ó. Agora é só o resto. Aí, tá bem? Cara, tá acertadinho. Olha aqui, tá funcionando bem. Já dá pra andar. Aí tá no chão. Esse aí eu acerto 5 minutos. Ah, Né? olha aqui, ó. Na próxima a gente faz o 15 minutos. Olha aqui, eu não tô fazendo nada, tá na lentinha. Bom aí, ó. Show. Olha o que chegou aqui, ó. Já tá no lugar, ó. Agora sim. O que temos aí? Acabou a piada, se chama isso aqui. Os amortecedor de capô, ó. Agora é o seguinte, ó, Luiz. Agora não precisa mais do cajado mágico aqui, ó. Como é que é, ó. A gente brinca. O que segurou o capô de trás, segurou da frente. Agora vamos ter amortecedor novo aqui, ó. Porque todo mundo que chega aqui e fala, ah, eu gostei da Ferrari, mas o que eu gostei mais
foi o Sport e capô. Nós vamos guardar isso aí vai ser recordação. Ou vou fazer o seguinte, ó. Vou sortear ele para quem for o inscrito número 1 milhão. Não, tô brincando. Acho que falta bastante tempo ainda. E olha aqui, ó. Eu fui pesquisar na internet uns tapetes, ó, porque os tapetes que vieram no carro estavam ruins. E achei uma concessionária Ferrari vendendo uns muito barato, tipo assim, por $100. E dizia que era original, mas eu não levei fé. Na verdade era de $500 por 100. E veio realmente o tapete original da Ferrari, ó. Olha aqui, ó. E tá direitinho, ó. Símbolozinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Bonitinho. Até tapete original novo ela vai ganhar, ó. E aqui, ó, em primeira mão, ó. Olha o interior, como é que ficou. Olha os bancos, ó. Olha aqui, ó. É o carpete original, ó. Ficou zero. Manoplinha aqui, ó. Direção, ó. Tudo com couro. Eu nem sei onde é que foi. Foi feito aquele processo de pintar o couro, sabe? Que se chama dye. Eu não consigo nem dizer onde é que foi feito, onde é que não foi feito, porque tá muito original. Todos os detalhes do carro. Olha só. Essa grelha aqui é demais. Muito, muito legal. Forro de porta. Os forros de porta ficaram zero. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Os acabamentos, tudo. Tapetinho zero, ó. Ferrari original. Aí sim, aí. Olha a cara de felicidade aqui, ó. A segunda etapa da saga da Ferrari tá acabando. Obrigado para quem assistiu todo esse vídeo até agora. E eu queria mostrar para vocês exatamente como ficou esse carro interior, como ficou a instalação, como ficou tudo funcionando. Olha, o Leonardo tá de parabéns aqui, ó. Ele é meio grande, ó, quase não cabe aqui dentro. Tá difícil. Mas, cara, ficou tudo caralho. Desculpe o buzz aí. Câmbio manual, ó. Todas as marchas. FT. Olha o que gira o negócio. Olha o interior aqui, ó. Ficou zero, ó. Montadinho, funcionando. Pronto. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E fiquem preparados, porque o próximo vídeo vai ter mais encrenca. Vou mostrar aqui, ó. Rapidinho, ó. Olha o que tá no chão aqui, ó. E amanhã a gente começa a gravar a próxima fase, que vai ser o terceiro episódio da saga da Ferrari. Aguarda aí, curte, comenta, deixa os comentários. Eu adoro ler os comentários. Muito obrigado a todos. Tchau.